Então, gente, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente esta noite com vocês. Mandar um abraço para a Andressa. A Andressa mandou um abraço para todo mundo, pediu para eu mandar recordações, que é a nossa mão estendida lá de Betim. E é um imenso prazer poder estar aqui hoje para falar das pequenas ações. Porque essas pequenas ações fizeram parte da minha vida, fazem até hoje, para construir dia após dia a evolução que eu tenho na minha vida. E se não fossem esses pequenos passos diários, com certeza eu posso falar para vocês que eu não estaria aqui. Literalmente, eu não estaria aqui. Porque por ser o mês do Setembro Amarelo, eu já tive uma encenação, um túnel do tempo, que eu não sei o que é que passa na cabeça da gente, mas bem aquela sensação de não querer estar mais aqui. E aí eu vou fazer uma breve apresentação e explicar ao mesmo tempo por quê. Eu sou policial penal, mas ao mesmo tempo eu tenho outras formações, que já foram mencionadas pela Ana, e dentro de um contexto de comportamento de codependência que a gente alimenta ao longo das nossas vidas, em determinados lugares a gente se comporta com a codependência. Porque às vezes a gente pensa que codependência é só quando nós convivemos diretamente com o dependente químico, e não é. A gente pode viver como codependentes no trabalho, dentro do relacionamento afetivo, com amizades, dentro do nosso núcleo familiar, porque é um comportamento que a gente aprende por alguma causa de excesso ou falta, seja lá qual for, que cada um vai desenvolver da sua forma, mas essa pessoa aprende a ser um codependente. E quando eu formei lá na advocacia, porque já tem a fama de quem faz direito, né, de querer mudar o mundo, ser o dono da razão, a verdade a todo custo, você defende a sua verdade ali, ó, com todos os fundamentos e respaldado na lei, e tá tudo certo. Ninguém pode falar depois que você está errado. Então é assim. E por algumas questões pessoais eu decidi não seguir na advocacia e fazer a escolha por esse lugar, por esse concurso. E lá eu tive um impacto muito grande, porque aquilo que a gente vê na televisão é uma coisa, o que nós vivenciamos lá como profissionais é outra realidade, e é uma realidade muito complexa. E quando você já vem com alguma bagagem de conhecimento, com um comportamento de codependência, com um pouco de querendo defender a sua verdade, fazer justiça, né? Você chega lá alimentado e não, o que eu puder fazer para melhorar, só que não é assim, gente, é um sistema. E como todos nós sabemos, sistemas têm as suas raízes. Da mesma forma que o nosso primeiro princípio ele fala das raízes culturais, isso vem muito da nossa família, da nossa sociedade, tudo que está muito enraizado no nosso inconsciente, é uma forma de viver. E o sistema ele se constituiu dessa forma, ele tem uma raiz que é muito profunda. Bem ou não, essa raiz, ela reflete nas pessoas, nos servidores que estão ali trabalhando, positivamente ou não. E por consequência de alguns embates que eu tive em relação a isso, né, a esses sentimentos, a essa complexidade de lidar ali no dia a dia com as questões legais e com tudo que você vê, você presencia, você aprende que na prática é uma coisa, mas que na teoria é uma coisa, mas na prática não tem como ser outra, até mesmo por esse sistema que é alimentado. E ali, por anos, que já se vão para 8 anos, eu alimentei muita coisa que foi me adoecendo e que eu não aceitei. Porque na nossa oração fala de aceitação. E por muito tempo eu não aceitei, eu resisti. E eu fiquei relutando porque eu queria
encontrar uma saída. Só que são poucas pessoas para combater um sistema que é muito enraizado, que traz uma cultura muito forte, com comportamentos também muito fortes. Só que antes disso tudo, lá na minha família, lá onde eu aprendi a codependência, que não foi diretamente por conviver com um dependente químico, mas por ter uma pessoa que modificou a minha estrutura familiar e todo mundo vivia em função dessa pessoa. Então ali eu aprendi a ter esse comportamento de codependência. Então a gente cresce e vai com o nosso comportamento, né? A gente tem aquela necessidade de controle, de que o outro faça tudo da nossa forma, não é assim? Então, se a gente convive com alguém que é assim, por que a gente aprende a ficar assim também? E não foi diferente no núcleo familiar. Então, eu vim e cresci nisso e desenvolvi isso, e ao longo do tempo, eu me considero uma pessoa que, exatamente pelas dificuldades que superei na minha família, por todas as questões que nós passamos lá, que teve violência, agressão física, emocional, verbal, não verbal, por todas essas questões, eu me vi forçada a amadurecer mais rápido. E automaticamente, eu sempre gostei. Eu podia ter ido do outro lado, viu, gente? Eu falo que eu tinha tudo para ter dado errado. Mas tudo mesmo, assim. Se eu quisesse ir mesmo usar droga, porque eu adorava uma festinha, então a gente tem, né, a oportunidade, porque as pessoas oferecem do seu lado. Mas eu nunca me deixei instigar por isso, porque minha felicidade sempre foi algo muito intrínseco, muito de dentro de mim, sabe? Eu sempre fui de rir, fazer piadinha com tudo, brincar com todo mundo. E eu ia para algumas festas porque eu gostava muito de música, eu ainda gosto muito de música. Nós vamos falar do efeito da música mais pra frente. Então, eu sempre gostei muito de música e eu ia para essas festinhas, mas ali, muito nova, eu tinha uns 15 anos, eu já começava a analisar pessoas que vivenciavam as mesmas coisas que eu, mas que escolheram outras coisas. E que dessa idade são pessoas que ou já tinham, né, uma predisposição à doença, mas que hoje até são dependentes químicos. E que eu até já paguei um sermão, inclusive, para uma dessas pessoas. Uma dessas pessoas que cresceu comigo, de ciclo de amigos, tá? Escolheu o tratamento, viveu super bem, mas uns 2 por aí não foi bem essa realidade, não. A realidade foi mais dura, de morar na rua, e enfim, até de perder mesmo, né? E chegou no último nível, na morte. Mas enfim, convivendo com essas pessoas, eu começava a analisar que as minhas escolhas, às vezes, me faziam questionar e estudar a minha própria família. E com isso, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já via tudo de autoajuda, tudo de neurologia. Eu falei que eu não sei porque eu fui parar no direito, eu tinha tudo para ir fazer uma medicina da vida, porque eu sempre curti tudo que falava do funcionamento do nosso cérebro, dos neurônios, isso me chamava muita atenção. E aquilo me pegava muito. Então, eu sempre, esse tipo de conteúdo fazia parte da minha vida. Faz até hoje. Mas naquela época, por uma pessoa assim, que está entrando na fase da adolescência, né, você vai pensar que não é normal, não é a maioria que se interessa por esse tipo de conteúdo. Mas enfim, e também comecei a fazer terapia muito cedo. Porque por conta desse contexto familiar, eu desenvolvi um amor muito incondicional pelos bichos. A codependência pelos bichos, viu? Porque existe codependente muito todo mundo de bicho é codependente também, eu era uma dessas. Então, eu desenvolvi esse amor, então eu trabalhava em ONG, resgatava o bicho da rua. Mas por quê? Porque aquilo ali era uma forma de eu canalizar tudo que eu vivenciava. Então os bichos sempre foram assim, os meus heróis, meus companheiros, e aquela coisa que a gente cria, né? Mas se for pro lado do excesso, isso faz mal pra gente. Né? A gente vira pulador, a gente não tá ali olhando a situação do animalzinho, às vezes colocando o animalzinho em situação com mais 20, 30, 40 bichos dentro para suprir uma necessidade nossa. Que mais uma vez, a necessidade do comportamento de codependência. E passaram-se esses anos e eu fui ali me vendo e
sempre gostei muito de esporte. Desde a infância eu sempre gostei muito do movimento, mas muito mesmo. E já pratiquei tudo quanto é tipo de esporte que vocês pensarem aí, eu já pratiquei. E até hoje eu gosto muito de praticar atividade física. E aí eu fazendo essa análise, eu começava a perceber que quando eu entrava em movimento, isso começando na terapia, quando eu entrava em movimento, quando eu estava com os animais, quando eu ia conversar com um amigo adolescente que estava com outro tipo de ideia, eu já estava construindo uma outra ideia para ele, gente. Eu já estava construindo a vida da pessoa, né? Não, faz isso, não vai por aí, vai por aqui, assim. Então, eu busquei ser madura de uma forma, assim, foi uma escolha minha, ir por esse caminho. Porque eu olhei tudo que eu vivi lá atrás, quando o Dinho do Capitão Inicial fala, não olhe para trás, eu acredito que a gente tem que olhar para trás se for para aceitar aquilo que um dia nos trouxe muita dor. Ou foi um trauma para a gente, ou que a gente até hoje alimenta. E por que eu escolhi esse temazinho? Para fechar e para concluir, por que um dia eu não quis mais estar aqui? Porque eu descobri, fazendo esse link da minha família, da minha vida com os meus amigos, dessa busca pela maturidade, que eu ia buscando as coisas que eu ia escolhendo fazer, eu estava escolhendo para viver uma vida que eu iria desconstituir o padrão de repetição da minha família. Eu percebi isso cedo. Eu não posso mais repetir isso. E por incrível que pareça, eu comecei a estudar minha família já tem uns anos. Então eu sei que são coisas que ultrapassam pai e mãe. São coisas de geração. Que aí a religiosidade fala de maldição hereditária. Se a gente for para psicanálise, a gente fala de algo de regressão. Então eu comecei a perceber isso e eu identificava isso. Até fazer o desenhozinho assim da árvore e ir buscar informação com a minha avó, com a minha mãe, até esse trabalho todo eu já tinha feito, muito lá atrás. Então eu percebi que eu poderia, que eu tinha o potencial para romper e começar algo novo. Não só por eles, pela minha família, mas também por mim, porque eu não queria ser mais um membro da família que iria viver ali sustentando crenças negativas, padrões de sofrimento exacerbados, sabe? Eu não queria repetir isso. E quantas vezes aqui a gente faz isso? A gente repete as coisas das nossas famílias. Até mesmo comportamentos simples. Hoje a gente vai falar muito aqui de coisas simples. Até mesmo se o avô ensinou, a avó ensinou para a mãe que o frango tem que ser assado a 180, se alguém vir mudar para 150, não pode. Ah, mas por que não pode? Não, porque eu aprendi que tem que ser 180, mas você não sabe nem o fundamento do porquê. Porque você está repetindo. Só que a gente faz isso para as coisas boas e também para as coisas ruins. E se eu contar para vocês que mais para as coisas ruins do que para as boas, né? Quantos de nós a gente não repete a frase, eu morri assim, eu vou ser assim. Ah, eu puxei isso da minha mãe mesmo, eu sou chata porque eu puxei isso da minha mãe. Então quando eu percebi que eu não queria mais reproduzir certos tipos de padrões, que eu queria romper um ciclo negativo, eu percebendo essas escolhas e tudo isso, eu comecei a fazer um movimento de aceitação muito cedo. Aceitar a minha família e as minhas raízes culturais. E comecei a fazer isso desde muito cedo. Até hoje eu estou aceitando. Mas hoje é muito mais leve do que um dia foi. Então tudo isso, toda essa carga, quando eu tive lá o meu impacto, que eu fui trabalhar o meu primeiro dia no sistema prisional, tudo isso com certeza veio à tona na minha cabeça. E lá, não indo muito bem com algumas questões, foi que eu, ano após ano, fui negando algumas coisas para mim mesma, por falta de aceitação. E lá, pelo trabalho, foi que eu tive uma vontade de não mais estar aqui. Só que quando eu olhei para trás naquele momento, e eu percebi que o movimento que eu fiz esses anos todos da minha adolescência, um movimento que a minha família já fez também,
E aí eu pensei, gente, eu já sei, eu criei isso já tem muitos anos. E eu sempre venho colocando isso em prática. Por que eu me perdi? Porque era algo que fazia muito sentido para mim. Eu não sabia ainda lidar com algumas coisas excessivas. Eu não sabia me posicionar de uma forma mais tranquila pela falta da aceitação. Não que eu teria que concordar, mas era algo comigo ainda. Então eu olhei para trás e falei, não, eu sei onde que está pegando e eu já vivenciei muita coisa. Então a gente precisa aqui, buscar aquilo que a gente gosta. E a primeira coisa, a primeira pequena ação é fazer movimentos que um dia lá atrás nas nossas vidas faziam muito sentido pra gente e a gente deixou de fazer porque agora o centro da atenção é o dependente químico. Porque a gente continua alimentando a codependência, tudo é o outro. E hoje a gente aqui vai trabalhar o quê? Nós. Todas as ações que eu falar, que eu trouxer aqui, é para cada um de vocês pensar. O que eu gostava de fazer lá atrás, que há quanto tempo que eu não faço mais? E quando eu falo do movimento, é qualquer movimento de atividade, de fazer uma caminhada, de praticar uma dança, de fazer um movimento, um alongamento no início do dia. Quem aqui tem o hábito de fazer um alongamento no início do dia? Muito bem. Oscar, 1, 2, 3, 4. E aqui a gente está numa sala de mais de 20 pessoas. A gente não pode contar ainda 1/3. Se 1/3 aqui faz, vai ser muito. Só que isso muda o nosso dia. Muda o nosso dia. Só que sabe qual que é um detalhe? O detalhe é: quem aqui foi no médico nos últimos 3 dias? Alguém foi no médico nos últimos 3 dias? Que médico que o senhor foi? Você quer compartilhar com a gente? E o que ele falou pra você? Ele falou que você tinha que fazer alguma coisa, com certeza, não falou? Ele falou pra você fazer o quê? Você tem que usar óculos, você tem que ter algum tipo de cuidado. O que ele falou pra você fazer? Pois é, quantos de nós não fugimos do médico porque ele vai mandar você fazer alguma coisa? E às vezes é uma coisinha assim. Só que a gente espera ter hipertensão, o nível de açúcar lá em cima no sangue, a gente espera ter uma crise de ansiedade, de estresse, para a gente poder fazer caminhada. Ouvindo o médico assim, infelizmente você vai ter que ser forçado a fazer caminhada. Aí vai todo mundo revoltado, né? E quando não vai para academia, que aí você vê que a pessoa tá ali só. Você foi para academia porque você tem 2 opções, porque você quis ou porque te mandaram. Não é? E a gente às vezes não vai no médico por isso. Não vou não, porque ele vai mandar eu fazer dieta. E a gente negligencia. Quem alimenta o comportamento de codependência tem essa mania de se auto-negligenciar nas pequenas coisas. Você não vai fazer a caminhada porque você quer vigiar seu filho para ver até que horas que ele vai sair, se ele vai sair, controlar se ele vai sair ou não, com quem que ele vai e o que ele vai fazer. Não posso nem sair de casa. E não é assim? Não vou dançar não. Você começa a entrar, você assume o papel da vítima, né? Que isso é outra coisa que a gente tende a fazer muito. Não vou dançar não, porque o sofrimento está muito, eu estou sofrendo demais, meu filho tem me dado muito trabalho, as noites que eu tenho perdido de sono, e eu não vou dançar. Você não se proporciona mais o melhor. E o detalhe que eu ia falar da caminhada, ou da atividade física, ou da dança, é que quando a gente vai fazer porque a gente está sendo mandado, orientado pelo médico, não é a mesma graça de quando você condiciona na sua mente qual que vai ser a real intenção desse novo movimento. Então você pode estar lá caminhando na Lagoa da Pampulha, mas se você estiver lá caminhando e pensando, na hora que você tem que voltar, que você tem que fazer comida, que tem que colocar um menino para a escola, mas o outro menino vai chegar me dando trabalho, vai pedir dinheiro, eu vou falar que não tem, aí você já prevê todo o acontecimento, né, que você
falar que eu não tenho, vai ter briga, aí vai ter discussão, aí começa a pancadaria. E a gente já faz o trabalho futurístico. O dependente também gosta de fazer o trabalho futurístico, que é de ficar prevendo as coisas. Então, vamos virar a chave dessa pequena ação, porque todo mundo aqui, graças a Deus, que eu estou vendo, tem condições de fazer caminhada, que é o mínimo, né? Que eu não estou falando que tem que ir para a academia, tem que praticar crossfit, tem que virar marombeira, não estou falando nada disso, eu estou falando de praticar um movimento do corpo de uma forma intencionada, porque aí sim, além da caminhada surtir o efeito da produção de bons hormônios, da dopamina, da endorfina, da serotonina. Isso daí, gente, é sistema parasimpático. Você não tem que querer. Você está caminhando, está produzindo. Mas você precisa caminhar. Porque o fato é, se você não se proporciona esse movimento, essa busca por essas pequenas ações, se você não faz isso, aí a gente vai para o lado contrário. Não faço nada e eu alimento o quê? O estresse, a preocupação. Eu alimento a ansiedade, a insegurança que eu tenho, o medo de rejeição, o medo do tratamento do meu filho não dar certo. Você já sofre antes mesmo dele começar o tratamento. Você fica querendo como que eu vou internar, o que eu vou preparar, como é que vai ser. Esse menino precisa arrumar um emprego, esse menino precisa arrumar uma namorada, eu preciso arrumar um emprego. Porque quando ainda está na fase que não aceitou a doença do filho. Então você alimenta todo o contexto que vai fazer você fazer o quê? Produzir hormônios, por exemplo, como adrenalina, como cortisol, que vai te levar para o quê? Para uma baixa imunidade. E quando a gente está com a imunidade baixa, o que acontece? Exatamente, a gente fica propenso às doenças. E quais são as que a gente mais sofre, gente? As psicossomáticas. Aí você não sabe por que aquela dor, né, não vai embora nunca. Não é com uma dor que tem gente que gosta de cultivar dor. Mas é porque a pessoa que gosta de cultivar dor, ela não quer que a dor vá embora não, gente. Tem gente que gosta, entendeu? A pessoa tem uma relação íntima ali com a dor, que a dor já virou parceira dela, ela já está condicionada à dor, só muda de lugar. O dia que não está doendo a coluna, está doendo o joelho. O dia que não está doendo o joelho, a cabeça. E é assim. Só que a gente precisa virar a chave para mudar esse comportamento. Porque isso é condicionamento. Pequenas ações que nós fazemos para o nosso bem vai mudar o nosso circuito neural. Então, por isso que a segunda pequena ação, quem aqui já utilizou repetição de alguma frase positiva? Né? Tem o yoga, por exemplo, fala que é um mantra, mas que a gente pode chamar de oração. Quem aqui já praticou algum tipo de repetição de frase positiva por mais de 30 dias? Surtiu efeito? Pois é, vai ser a meta da semana para vocês, viu? Meta da semana para vocês. Escolham uma frase como intuito, cada um aí na sua cabeça. Quer alcançar um objetivo? Ou quer fazer algo que perca a tensão? Você quer diminuir a tensão daquilo que está acontecendo com você? Monta uma frase positiva e comece a repetir essa frase todos os dias de manhã. No início você vai começar mentindo, porque é assim mesmo, viu? A gente começa assim, repetindo, mas você fica assim, nossa, no terceiro, esse nem está surtindo efeito, não, deixa eu largar esse negócio do lado e pronto. Porque esse povo viaja demais, que é assim que a gente fala, não é? Porque a gente já vai ao médico, ou quando a gente é obrigado a ir ao médico, a gente vai esperar uma receita mágica, gente. Receita mágica não existe. É igual quando chega gente de primeira vez no grupo. Às vezes não volta mais, porque achou que uma noite que ela ia sentar ali e que ela ouvia alguma coisa, ela ia ouvir uma receita que pegasse o filho dela lá na casa dela e ia colocar na clínica e dali ele ia ficar só 6 meses e sair curado.
E com nós, as nossas pequenas ações, é a mesma coisa. A gente começou a repetir a frase 3 dias. Ah, esse treino não surtiu efeito. Não é pra mim, vai embora. A dieta, então, nem se fala. Dieta é o melhor, né, pra gente poder falar. Porque dieta, quem quer parar de fumar? É tudo na segunda-feira. Só que na sexta você já está esperando 10 quilos a menos. Você nem é razoável com você mesmo, né? De pensar assim, meio quilo por semana. Né? Ou então 1 quilo a cada 2 semanas. Não, você pega pesado, não tem que ser 1 quilo em uma semana. Se não for para tomar cibutramina, eu também nem faço. É assim. Porque a gente quer tudo rápido. Porque a gente não quer ter a constância nas pequenas ações, nas pequenas coisas. Dieta. Porque a alimentação é outra pequena ação. Você já pensa em alimentação, o povo já pensa assim, nossa, eu vou lá no nutricionista, mas aí vai tirar meu doce, vai tirar o único álcool que eu posso beber, vai tirar o carboidrato, aí se tirar o carboidrato eu vou ficar fraco, aí você já começa a planejar. E aí quando planeja, assim, você já fica ali ansioso, nossa, eu não vou não, porque eu quero continuar comendo meu açúcar, meu chocolate mesmo. Mas não precisa ser assim. Antes de você pensar em ir, você pode começar com o básico. Você pode fazer as melhores escolhas com o simples. Você pode decidir comer um ovo cozido ali no meio da tarde. Você pode decidir colocar uma granola no seu iogurte. Com o básico. Com o básico, gente, a gente pode começar a mudar. Só que a gente gosta tanto de problematização. A gente gosta de coisa conturbada, sabe, complexa. Ah, tem que ser tem que ser a dieta. Eu tenho que perder 20 quilos, que aí a gente se condiciona que esses pequenos processos não surtem efeitos. E eles surtem efeitos. Se forem praticados com constância, eles vão surtir efeito. Aí a gente fala de uma outra pequena ação. Respiração. E é engraçado, né? Porque a gente fala da respiração. Só que quando a gente fala da respiração, a pessoa coloca tanto descrédito na respiração que eu fico pensando, mas ela está respirando para viver? Por que ela está colocando tanto descrédito assim na respiração? Porque tem gente que fala assim, calma gente, respire e conta até 10. A pessoa já fala assim, não quero saber não. Esse trem de respirar até 10 não é comigo não. Não é assim? A gente não faz isso, gente. Você não coloca crédito em uma coisa que é fisiológica, é a sua ação vital, é o que te dá vida. A sua respiração é o que te proporciona você estar vivo. E aí, para contar até 10, para a gente poder enviar uns oxigênios para os nossos neurônios, para a gente pensar. Parou, pensou, qual que é a ação que eu vou ter aqui agora, ao invés de você já ir alimentando um padrão que você já aprendeu, que é gritando, falando palavrão, mandando, né, sai daqui, eu quero te ver, é assim. Ou então fugindo. Ao invés disso, por que não se proporcionar um momento para você pensar? E aí você vai vir na sua cabeça. Isso eu estou te garantindo. Condições melhores virão na sua cabeça. Você vai estar diante de uma nova... Vão surgir ali 20 opções. Se antes, diante do nervosismo, da raiva, você está ali injuriado, descontrolado, como se diz, né? Aquele ditado, bem disso, fiquei cego. Não vi nada, porque você está ali tão na adrenalina, você está ali tão respondendo aos seus instintos inconscientes, seus manifestos do seu inconsciente, que você não deixa passar pelo filtro. Mas quando você pratica a respiração, você já sabe, estou ficando estressado, esse menino está me estressando, porque me pedindo dinheiro não para. Então respira. Respira mesmo. Se coloque em prova. Respire. Conte efetivamente até 10. Quantas vezes precisar. Se na primeira não funcionou, então continua contando os 365 dias. Mas eu te garanto que assim, nos próximos 2 meses você já vai ter um resultado. Sabe por que eu estou garantindo? Não é eu, a Daniele, que está te garantindo. É porque o que mais tem aí, gente, é estudo de
neurociência que fala sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro é igual uma maquininha, sabe? A gente só usa para falar das coisas, ai, mas eu sou assim, eu sou assado, mas tudo que acontece aqui, a maioria passa pela mesma coisa. Então, se a gente usar repetição, se a gente insistir, se a gente tiver constância, nós vamos conseguir romper um padrão. Nós vamos conseguir evoluir e superar a cada dia o comportamento de codependência ou de dependência emocional. E aí, por que eu cheguei nisso tudo? Porque lá no final de 2018, para superar, eu falei, já que agora eu sei disso tudo, eu quero uma coisa mais desafiadora, porque eu praticava muita atividade física. E aí eu fui ser atleta do fisiculturismo. E aí essa daí eu vou falar para vocês dos esportes, eu sou admiradora de todos os esportes, mas esse é você com você mesmo. Porque ali na reta final é uma semana sem comer comida com sal, tomando 20 litros de água num dia só, para você poder secar. Você não pode comer doce. Ali seu encontro é com Deus, assim, queira você ou não. Você tem um encontro com o seu íntimo, porque é uma coisa muito puxada. Você vê a transformação do seu corpo, mas se o seu psicológico não estiver ok, você pira. Mas é uma oportunidade para você encontrar com você mesmo. Porque ali, gente, foi passando, eu competi 2 vezes como amadora, mas eu fiz tudo bonitinho. Só não escolhi prosseguir isso porque você tem que fazer umas escolhas mais assertivas que tem que ser pro resto da vida. E aí eu falei, não, isso foi só um momento mesmo. Então não é o que eu desejo seguir. Mas ali naquele momento, você começa um processo de reflexão que é muito, muito interessante. Porque é isso, é você se desafiando todos os dias. E ali eu estava escolhendo fazer aquilo. Só que não diferente de mim, todo mundo aqui escolhe fazer as mesmas coisas todos os dias. Todo mundo aqui escolhe às vezes reclamar. O mantra da reclamação é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não posso, não tô... Você pode, mas você não quer. Aí você mente, né? Você fala, não pode. Então são as pequenas ações. A gente mente para poder justificar a manipulação dependente. Você não está mentindo? Não é por obrigação, é porque você quer. Só que você começa a fazer isso todas as vezes, você entra num condicionamento neural. Quando você vê que você está mentindo, você quer. Sua resposta já é automática. E a gente faz isso para tudo. Para tudo. E agora eu vou fazer uma coisinha com vocês, que vocês me permitem, se vocês me permitem. Esse daqui é um olhinho, tá? Se todo mundo aceitar, é uma gotinha para cada um. Vocês vão passar o olhinho na mão de vocês. E ele ajuda a dilatar os nossos brônquios. Todo mundo vai sentir aí a respiração melhor. Isso daqui é natural, não causa alergia. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí de menta, arnica. Isso é ótimo, isso é ótimo. Cheiro tá vindo aqui. Também Cheiro tá vindo aqui. Melhor. Não é só a respiração. E isso daqui passou a fazer parte da minha vida há muitos anos. Acho que foi com a minha avó que eu aprendi isso. Na verdade, foi com o meu avô usava isso. Mas era aquele olhinho de missão da igreja, né? Que você ia lá pedir dinheiro, ele pedia um dia primeiro, antes você pedia o dinheiro. Mas a minha avó tinha muito hábito de usar isso para concentrar, para ficar tranquilo. Esse daqui é um olhinho bem simples, você compra em qualquer farmácia. Gente, isso é a intenção que você quiser, ele vai te dar.
Esse é o olhinho milagroso. Só não é da Elserve, mas é o olhinho milagroso. E aí, por que eu estou falando isso com vocês? Por que eu trouxe esse olhinho? Por que eu estou usando isso com vocês? Para vocês perceberem que a gente tem a capacidade de fazer pequenas ações para poder beneficiar a nós mesmos. Então, eu tenho dificuldade de concentração. Eu sou estressado, sou nervoso. Eu não sei o que eu faço na hora que o menino estiver aqui me irritando. Você cria uma prática. Você cria uma prática. Porque a intenção vai ser o que vai contar. Se alguém quiser usar esse olhinho, vai sentir ele. Ele não causou nada. Vai não causar nada. Mas se você intencionar o olhinho, com a respiração, com o momento de tranquilidade, você vai ter esse momento. E aí, depois que vocês se inspiraram essa essência de menta, que tem lá os estudos e benefícios da menta, depois vocês pesquisem para saber, conhecimento nunca é demais. Então, se tem um efeito positivo, não precisa de a gente ficar justificando. O que tem já vai acontecer. Que é igual a respiração. Que é igual a caminhada. Se tem um efeito positivo, só de você caminhar, ele já vai acontecer. Só que se a gente for lá e intencionar essa caminhada, eu vou me propor uma semana de caminhada. Durante a caminhada, eu vou ouvir um podcast, ou eu vou ouvir uma música religiosa, ou eu vou ouvir as músicas que eu ouvia lá na minha juventude, que hoje eu não ouço mais, porque eu não tenho mais prazer de escutar música. Que eu gostava de ir no bairro dançante, e hoje eu não vou mais, porque minha vida é só confusão, é só tragédia, aquele menino lá me dando trabalho. Você quer que o menino vai tratar, o menino não vai tratar. Mas você pode fazer isso por você. Você pode resgatar as coisas que fazem sentido para você. Porque, infelizmente, quando os pais se tornam pais, eles esquecem deles mesmos também. E aí o seu eu, a sua essência se perde ali, junto do papel de pai e de mãe. E aí é como se a extensão que a gente justifica, que a gente fala que o filho é, literalmente fosse. Você deixa de ser você e passa a ser a extensão. E não é assim. A gente precisa buscar um equilíbrio para isso. E aí eu vou trazer uma musiquinha que eu coloco muito, essa musiquinha. É só para vocês terem a ideia do que a outra pequena ação, ele tem uma imagenzinha na musiquinha que importa. Outra pequena ação para a gente mudar, né? Um quadro ansioso, tudo isso que eu estou aqui falando, não estou falando que ninguém aqui vai no médico mais, ninguém aqui vai ter o auxílio medicamentoso mais, não é isso. Isso é para agregar, isso é para somar. Que tudo isso somado no final, aí sim vai diminuir o seu processo ansioso, depressivo. Você fazendo isso com constância, você vai diminuir a quantidade de medicação, você vai conseguir se controlar mais, e aí você vai estar fortalecido, você vai vir no grupo toda semana, você vai estudar os princípios, você vai entender a importância dos princípios na sua vida, e aí efetivamente você vai se fortalecer, para quando o que nós tanto almejamos acontecer, que é um pedido de ajuda, a gente poder estender a mão, mas nós estando fortalecidos. E não um fraco estendendo a mão para o outro fraco, e aí acontece tudo que a gente, toda a retórica que a gente já sabe que acontece. É só um pedacinho para ilustrar para vocês o que uma música tranquila faz na nossa cabeça
quando a gente entende a intenção. Então a intenção agora é a gente respirar e ouvir. A gente vai ouvir 1 minutinho essa música, esse somzinho no fundo. Se vocês quiserem olhar as paisagens também. Esse é um momento que a gente fala que proporciona a baixa cerebral, que é onde as nossas conexões acontecem de uma forma mais tranquila. Enquanto você se proporciona esse momento, você pode pensar nas turbulências, nas suas resistências, e você pode inspirar e entregar, aceitar aquilo que hoje você não tem o controle, aquilo que você não pode modificar, e buscar mentalizar como você vai reagir da próxima vez. E esse é um novo tipo de aprendizado. Se você repetir isso diariamente, você vai ajudar os seus neurônios a fazer novas conexões neurais. Então, se você vive em um ambiente violento, de muito abuso, de palavras pesadas, de brigas, durante o seu momento você vai intencionar e se visualizar lidando da forma mais tranquila que você conseguir passar por aqui. Todo mundo conseguiu? Deu uma baixa. E é isso, gente. A gente pode construir novos ciclos nas nossas vidas se a gente começar pelas pequenas ações. Eu falei uma simples, que fazem muito sentido, que é o movimento do nosso corpo, que é se proporcionar uma respiração, seja no início do dia, ou ao longo do dia, ou até no momento que você não sabe o que fazer porque está ali excitado, nervoso. A alimentação, que é não se preocupar em ter a dieta perfeita ou para alcançar um objetivo maior, mas é para contribuir para o seu organismo te ajudar a encontrar boas respostas. É um conjunto. Porque na alimentação a gente vai parar também na produção de bons hormônios, a baixar o peso, a ficar mais sustentável, a nutrir o nosso corpo, até mesmo para a gente dar conta daquilo que a gente precisa dar conta. E aí a música, que é essa última que eu trouxe para vocês, se eu colocasse aqui agora um axé, mas eu gostaria que vocês fossem embora assim, tranquilos, leves, para que vocês tenham uma excelente noite de sono.
Escolhe uma música que vai te ajudar a te dar aquela levantada naquele momento. Pelo menos para você começar. Porque é isso, o nosso cérebro está respondendo também ao ambiente externo a todo tempo. Porque a gente constrói também condicionamentos voltados ao ambiente social, familiar. Mas nós somos capazes de ressignificar e iniciar novos ciclos diferentes do que nós vivenciamos, nos proporcionando também uma boa noite de sono, sem ter resistência quando chega no auge. Não consigo dormir, acordo de madrugada 3, 4 vezes ao dia. Não resista em procurar um apoio, um auxílio médico. É você fazendo a pequena ação por você. Você vai chegar lá no médico, que ele vai falar? Vai te prescrever o remédio e você tem que tomar. Ele não vai tomar para você. Você vai chegar lá, tudo que ele pedir para você fazer, se você sair de lá e você não fizer nada, você vai ficar no mesmo lugar de você não ter ido. Que é o se nada muda que a gente fala aqui. Então, o que eu gostaria de passar para vocês é isso. Porque foi essa estruturação, isso é um pouco do que eu vivo praticamente todos os dias da minha vida. Hoje eu não consigo viver sem movimento. Eu adoro meu sono. É o que me renova. Eu sei a importância que isso tem aqui para dentro de mim, para o meu organismo, para o meu conhecimento, para a minha memória. Então é o que eu preciso proporcionar para mim, antes de querer estender a minha mão. Eu preciso estar bem para esse momento de estender a mão. Então eu faço movimento, eu adoro dançar, eu gosto de esporte radical. Então eu procuro ter essas coisas na minha vida, porque eu não sou melhor que vocês. Eu também estou suscetível, por todos os momentos que eu trouxe aqui e por vários outros, a qualquer momento ter uma baixa, ter uma crise de ansiedade, um momento mais depressivo. Mas a minha parte, com as minhas pequenas ações, eu estou fazendo e hoje eu não abro mão delas mais. E eu espero que o que vocês tenham aprendido aqui hoje, vocês comecem também e não abram mais mão do pouquinho que vocês podem fazer por vocês mesmos todos os dias. Tá bom? Muito obrigada por vocês terem me ouvido, cansados, mas o que importa é só aquela sementinha da mostarda, sabe? Se essa pequena sementinha da mostarda tiver feito um efeito em uma pessoa aqui hoje, é o que importa. E não esqueçam da meta semanal de vocês, que é o movimento do corpo. Escolham qualquer movimento e intencionem para que esse movimento está sendo estabelecido. Ok? Então, muito obrigada, gente. Ou então a gente deixa pro final, que aí quem quiser tirar a foto. Daniela, gostaria de entregar para você aqui um pedacinho. Obrigada, né? Gratidão na aprendizagem. Não admiti vir aqui falar com a gente sobre essas pequenas ações. Mais uma. Obrigada, gente. Bom, agora nós vamos, nós ainda temos quase uma hora de tempo aqui, né? Nós vamos preparar a nossa mesa do lanche, mas antes nós vamos fazer a oração da serenidade.